Olá, eu faço parte do grupo 3 e nós vamos falar sobre o gene SCN9A. Eu sou a Natália e eu vou abordar sobre a estrutura do gene. Mariana Belinces vai falar sobre a regulação da expressão do gene. A Safira Mello vai falar sobre a expressão e função da proteína. O João Luiz vai falar sobre o polimorfismo do gene e o Lucas Bissa vai falar sobre o artigo científico. O nome por extenso do gene é Sodium Voltage Gated Channel Alpha Subunit 9 e o SCN9A é a abreviação. Juntos, eles formam o nome oficial. 603415 é o número homem do gene. O gene ele também conta com alguns sinônimos, mas eu acredito que o mais importante seja o NaV 1.7, porque é a proteína que ele codifica. Aqui são todos os sinônimos e esses aqui são as abreviações dos sinônimos que eles podem ter. O SC9A pertence a uma família de genes relacionados na sinalização dos canais de sódio, em especial a subunidade alfa 9 dos canais de sódio, que é a NaV 1.7. Ela é encontrada nos nociceptores, que é no sistema nervoso periférico, e a principal função é a transmissão de sinais de dor. Também existem canais de sódio NaV 1.7 que são encontrados em neurônios sensoriais olfativos. E aqui eu coloquei uma imagem do canal de sódio NaV 1.7 com algumas subunidades beta auxiliares. A localização cromossômica do nosso gene é 2q24.3. Isso significa que ele está no segundo cromossomo, no braço longo, na segunda região, na quarta banda e na terceira subbanda. Ele é um gene de fita reversa. As coordenadas genômicas dele são essas aqui. Isso significa que ele está no cromossomo 2 e entre os nucleotídeos 166 milhões, 195.185 e 166 milhões, 375.987. Essa é uma representação física do cromossomo 2 e ele está no braço longo, mais ou menos aqui. Esses são os genes vizinhos. O tamanho da seta significa tamanho do gene e a direção significa se ela é direta para a direita ou se ela é reversa para a esquerda. No nosso caso, ele é desse tamanho e é uma fita reversa. Aqui são todos os genes vizinhos. E aqui eu separei dois dos principais genes vizinhos para falar, que é o SCN1A e o SCN7A. Os dois são canais de sódio controlados por voltagem, mas o 1A é a subunidade alfa 1 e o SCN7A é da subunidade alfa 7. Aqui é só uma parte da sequência inicial do gene. O primeiro exon é os nucleotídeos em vermelho e antes do primeiro exon é a região promotora. Para achar o Tata Box, nós ficamos com um pouco de dúvida, porque são poucos nucleotídeos, mas acreditamos que essa parte aqui seja o Tata Box, que é uma região aglomerada de T e A antes do primeiro exon. Aqui se encontram as ilhas CPG na região promotora, e aqui fala um pouco mais sobre as ilhas CPG, que elas são em 31 no total, e elas são 19,2% da região promotora. Nós pegamos o transcrito de maior apoio experimental, e ele também tem uma flag de Ensemble Canonical, que ele é o transcrito mais conservado, mais expresso, e ele possui a sequência codificante mais longa. Ele tem 27 exons, os exons são representados por esses retângulos, e possui 26 introns, que são essas linhas. Aqui, nesses nucleotídeos mais laranjados e avermelhados, é representado a região UTR5', e logo depois já vem o códon de início, que é o ATG. Aqui são alguns introns, e o que a gente achou curioso foi que quase todos possuem as regiões conservadas, com início de AT e término de AG, menos o intron 3,4, que não possui essas regiões. Aqui se encontra o código de parada, TAG, e logo depois dele se encontra o UTR3'. Essa aqui é só uma parte da UTR3', porque não coube, a UTR3' é bem grande e não ia caber aqui no slide. E agora sobre a homologia, a gente começa com os genes ortólogos, que de todas as espécies cadastradas no Ensemble, que são 200, 87 apresentam genes ortólogos diretos, sendo a maioria deles mamíferos placentários, e 105 não apresentam nenhum ortólogo.
O nosso gene possui 25 parálogos e eu dei destaque para o SCN2A, que possui a maior compatibilidade com o nosso gene, de 78% mais ou menos. A maioria dos outros se encontram em genes diferentes, em posições diferentes. E nosso gene não possui nenhum gene homólogo dentro da nossa própria espécie. E por último, temos a árvore filogenética. Esses nós azuis significam os genes ortólogos, enquanto que esse nó vermelho significa o gene parálogo. Quanto mais próximo do nosso gene, mais próximos somos evolutivamente da espécie, então os chimpanzés, gorilas e outros mamíferos. E quanto mais verdes aqui, também significa que é mais próximo do nosso gene, a compatibilidade. E na nossa árvore filogenética são encontrados 110 genes, 99 nós de especiação, 4 duplicações, uma ambiguidade e 5 eventos de divisão de genes. E agora eu vou passar a palavra para a Mariana. Oi, meu nome é Mariana e a gente vai falar um pouco sobre a regulação da expressão do gene SCN9A. É importante destacar a possibilidade de existir diferentes transcritos para o mesmo gene, a partir do processamento do RNA mensageiro. Esse processamento consiste na remoção covalente das extremidades do pré-RNA mensageiro e na remoção dos introns, num processo chamado de splicing. Essa remoção dos introns possibilita diversas maneiras de unir as sequências codificadoras restantes, que são os exons, num processo chamado de splicing alternativo. Assim, os organismos eucariotos podem formar diferentes transcritos a partir de um mesmo gene, podendo codificar diferentes proteínas. Nesse caso, o gene SCN9A ele vai formar 13 transcritos a partir do processamento do RNA mensageiro, sendo que destes transcritos, 7 vão codificar proteína, 3 possuem íons retidos, ou seja, no splicing nem todos os íons foram degradados, e 3 vão ser degradados mediante mutação sem sentido, ou seja, eles possuem um códon de parada de forma precoce e são degradados por causa disso. As flags são maneiras da gente identificar algumas características de cada transcrito. Analisando esse primeiro transcrito, a gente consegue ver que ele possui 4 flags. A main select, que indica que esse transcrito é o mais relevante biologicamente, a assemble canonical, que vai indicar que esse transcrito tem a maior sequência conservada, a gene code basic, que vai identificar que esse transcrito é o mais codificante e o mais completo de todos os transcritos desse gene, e aí para os P1, Principal 1, que vai indicar que esse transcrito vai codificar a proteína principal. O processamento do RNA mensageiro também vai possibilitar a formação de diferentes proteínas, uma vez que as proteínas são formadas por domínios funcionais que são codificados por exons diferentes. Dessa forma, um mesmo gene pode originar diferentes proteínas. Essas múltiplas proteínas são chamadas de isoformas, e essas isoformas podem ter expressões diferentes nos tecidos, dependendo da quantidade de RNA mensageiro produzido em cada tecido. Analisando a isoforma de final 32.14, ela vai ter maior expressão nos testículos, com TPM 4.14, no hipotálamo, com TPM 3.97, e no nervo tibial, com TPM 3.88, sendo TPM um fator que indica o número de transcritos por milhão. A gente também pode analisar a expressão do gene nos tecidos, sendo que a expressão desse gene vai ser maior no cérebro, especialmente na região do hipotálamo, no nervo tibial e nos testículos. Essa expressão ela pode também estar relacionada com o sexo, sendo que nos homens o gene ele vai ser mais expresso no cérebro do que nas mulheres. Também é possível analisar a expressão dos exons nos diferentes tecidos. Segundo a legenda, sendo que o azul mais claro menos expresso e o azul mais escuro indica que é mais expresso, a gente consegue perceber que no cérebro, nos testículos e no nervo tibial, esses exons vão ser bastante expressos, principalmente o exon de número 29 e o exon de número 27. Durante o desenvolvimento fetal, também é possível identificar a expressão desse gene, sendo que ele vai ser bastante expresso na placenta e nos testículos durante o desenvolvimento do feto.
Agora, relacionando a expressão do gene com algumas patologias, nesse caso câncer, é possível ver que uma maior expressão desse gene pode estar relacionado com o adenocarcioma, que é um câncer na região do trato digestivo, pode estar relacionado com câncer no cérebro e com neuroblastoma, que é um câncer nas glândulas adrenais. Também pode estar relacionado com câncer nos brônquios ou no pulmão. É importante destacar que esse gene ele é responsável por uma proteína que atua no canal de sódio por tensão. Então, essas patologias vão estar relacionadas com esse mecanismo. Aqui, a gente também consegue perceber, analisando esse gráfico, que as linhas verdes indicam um gene menos expresso e as linhas vermelhas um gene mais expresso. Dessa forma, ali na última linha, que está indicado, a gente consegue perceber que um gene mais expresso pode estar relacionado com câncer no pulmão, segundo os estudos da fonte. Além da regulação pelo splicing alternativo, o gene também pode ser regulado por microRNA, que é um RNA não codificante que vai auxiliar na regulação da expressão gênica. O gene SCN9A ele vai possuir 226 microRNAs que potencialmente identificam e regulam a expressão desse gene, sendo que 77 microRNAs vão possuir um target score maior que 80, sendo o target score um fator que indica a apuração da regulação efetivada pelo microRNA mensageiro. Analisando de forma mais profunda aquele microRNA, o primeiro microRNA que possui target score de 98, a gente consegue perceber que o microRNA HSA-MIR30A5P possui 1.539 outros alvos além do gene SCN9A, sendo esse gene seu alvo de número 51. Esse microRNA vai possuir target score 100 para 18 genes, ou seja, ele vai regular a expressão desses genes de forma efetivada com target score 100. Esse microRNA ele também possui um pré-microRNA, que é um precursor, localizado no cromossomo 6. Esse microRNA ele vai possuir dois sítios de reconhecimento da sequência UTR3' do gene SCN9A, sendo as sequências ali marcadas em azul à esquerda, que são TGTTT-ACA no sítio 20 e TGTT-TACA no sítio 3337. Analisando a sequência do microRNA maduro e a sequência do pré-microRNA, a gente consegue perceber que houve adição de bases no precursor para que eles se transformassem em microRNA maduro. Oi, eu sou a Safira e vou falar sobre a expressão e função da proteína. O gene SCN9A fornece instruções para o funcionamento correto dos canais de sódio chamados NaV1.7. Ou seja, a proteína expressa por esse gene faz parte do canal de sódio tipo 9, subunidade alfa, e atua como mediadora na permeabilidade iônica de sódio voltagem dependente de membranas excitáveis. Ela faz parte, então, da função do canal de sódio em si, assumindo conformações abertas ou fechadas em resposta à diferença de tensão através da membrana. Forma um canal seletivo de sódio, onde os íons passam a favor do gradiente eletroquímico. Reações químicas, que essa proteína faz parte. É uma isoforma do canal de sódio dependente de voltagem, sensível à tetrodotoxina. O que isso quer dizer? Que esse canal de sódio é bloqueado por baixas concentrações nanomolares de TTX, mas não de STX. Esses achados questionam a visão há muito tempo aceita de que a isoforma 1.7 é sensível tanto a TTX quanto à saxitoxina, a STX. E identificam a região externa dos poros do canal como um possível alvo para o planejamento de inibidores seletivos de NaV1.7. Essa proteína também desempenha um papel nos mecanismos de dor, especialmente relacionados à dor inflamatória. Como a proteína está envolvida em estímulos nervosos relacionados à dor humana, há um número significativo de doenças relacionadas a ela, que eu vou falar mais adiante, pois uma mutação no gene faz com que iniba a atividade da proteína ou se expresse de maneira errada. Estrutura da proteína. Essa proteína é pertencente à família dos canais de sódio,
Tem sequências contendo 4 repetições internas, cada uma com 5 segmentos hidrofóbicos, S1, S2, S3, S5, S6, e um segmento carregado positivamente, o S4. Os segmentos S4 são provavelmente os sensores de tensão e são caracterizados por uma série de aminoácidos carregados positivamente a cada terceira posição. Essa proteína também faz interações. O complexo de canal de sódio consiste em uma grande subunidade alfa formadora do canal, que é expressa pelo gene que a gente está falando, SN9A, e é regulada por uma ou mais subunidades beta, que são do gene SN1B, 2B, 3B e 4B. Localização celular. Faz parte de uma proteína transmembrânica multipasso, ou seja, se localiza então na membrana celular, como a gente pode ver marcadinho em verde aqui na imagem. Expressão da proteína nos tecidos. É interessante observar que o anticorpo utilizado para identificar essa proteína tem um médio apoio experimental, ou seja, ainda não é tão preciso a localização e identificação dessa proteína nos tecidos. Aqui embaixo temos a tabela, então, com a expressão dessa proteína nos tecidos, tendo uma alta expressão no colo, no testículo e na placenta, uma média expressão na maioria dos tecidos aqui observados, e uma expressão quase nula, não detectada, por exemplo, no músculo estriado esquelético, aqui o último a ser escrito. A expressão do RNA mensageiro nos tecidos, aqui a gente consegue ver uma alta expressão do RNA mensageiro no hipotálamo, seguido do testículo, da placenta, do fígado, enfim, vai daí diminuindo. Aqui tem a expressão do SN9A em tipos celulares. É possível observar que há uma alta expressão nas células do tecido nervoso, sendo as células precursoras de oligodendrócitos como as que mais têm expressão dessa proteína, seguida das células do dendrito e as células de Schwann. Expressão no cérebro, temos o hipotálamo e o mesencéfalo como os que mais expressam essa proteína. Aqui tem os contrastes entre a expressão do RNA e das proteínas. Essa diferença entre a expressão da proteína e do RNA nos tecidos pode ser porque o RNA é instável ou porque também não tem uma precisão no anticorpo em si, que a gente já falou também que tem uma média apoio na precisão do anticorpo na hora de detectar essa proteína. Aqui a gente consegue ver o contraste do cérebro, não é tão evidente, a gente consegue ver que há uma grande expressão do RNA no cérebro, assim como também uma grande expressão da proteína. Aqui a gente consegue ver no tecido endócrino que há uma alta expressão da proteína e uma baixa expressão do RNA. No gastrointestinal, no trato gastrointestinal também, uma alta expressão da proteína e do RNA, uma baixa. Aqui no pâncreas a mesma coisa, no tecido musculares também. E aqui a gente consegue ver o prognóstico de câncer devido à expressão da proteína, que é desfavorável, ou seja, quanto maior a expressão dessa proteína, maior a mortalidade. A gente consegue ver isso no gráfico dado pela Protein Atlas. E aqui são as doenças e variantes causadas pela mutação no gene SN9A. A primeira doença é a eritermalgia primária. Essa é uma doença autossômica dominante caracterizada por episódios recorrentes à dor intensa associada à vermelhidão e calor nos pés ou mãos no início da infância ou adolescência. Aqui, a outra doença é a indiferença à dor congênita autossômica recessiva. Como resultado dessas mutações, os canais de sódio não podem ser formados. Sem que estejam funcionando corretamente, essa ligação não se faz e eles não transmitem os sinais de dor para a medula espinhal e para o cérebro. É a ausência deles que torna os pacientes afetados insensíveis à dor e ao olfato. Distúrbio caracterizado pela incapacidade congênita de perceber qualquer forma de dor em qualquer parte do corpo. Todas as outras modalidades sensoriais são preservadas. Mas os pacientes eles percebem a sensação de tato, temperatura quente, fria, mas não conseguem perceber os estímulos dolorosos. E aqui é o transtorno de dor extrema paroxística. As características distintivas são episódios paroxísticos de dor em queimação nas áreas retal, ocular e mandibular, acompanhados de manifestações autossômicas como rubor cutâneo.
Essa doença manifesta-se frequentemente desde a infância ao longo da vida de um doente, enquanto outros estudos apontam para a provável possibilidade de ter sentida mesmo no útero. Olá, meu nome é João Luiz Endels-Strozzi e agora nós iremos falar um pouco sobre os polimorfismos no gene SCN9A. Bom, polimorfismo é a ocorrência de alterações genéticas encontradas em uma frequência maior na população em geral, as quais podem ou não levar a alterações clínicas no indivíduo. Variantes são ditas polimórficas quando seus alelos têm uma frequência maior do que 1% em toda a população do mundo. E quando essas variantes ocorrem com frequências menores que 1%, elas são classificadas como raras. Porém, tanto as variantes mais comuns quanto as raras podem estar presentes nos introns ou entre os genes, e nesse caso não codificam proteínas. Em contrapartida, elas podem estar presentes em sequências codificantes e, portanto, podem levar a alterações na tradução proteica e nos fenótipos de quem apresenta esses alelos. Dois exemplos de polimorfismo bem conhecidos são o sistema sanguíneo ABO e o sistema RH, que não se relacionam com o gene em questão nesse caso. A imagem exibida agora nesse slide foi retirada do site Ensemble, e nela nós podemos observar todos os tipos de consequências que ocorrem nas variantes polimórficas do gene SCN9A. Nesse caso, a figura apresenta tanto as variantes que encontramos nos introns, quanto as que ocorrem nos exons, como as variações sinônimas, as variações missense e as variações que ocorrem propriamente ditas nos introns. As informações que estão contidas nessa imagem foram transformadas em um gráfico para que possam ser observadas melhor a quantidade e a porcentagem de cada uma dessas variantes espalhadas pelo mundo. Bom, com a análise desse gráfico, foi bem claro observar que a maior parte das variações ocorre na parte do intron, correspondendo a mais ou menos 78% dessas variações. Agora, nesse segundo gráfico, a parte dos introns foi excluída para que possamos ter uma noção melhor das consequências reais para o indivíduo que os polimorfismos podem gerar para quem for afetado com esses alelos. Nesse caso, nós conseguimos observar que a maior parte das variações codificantes de proteína ocorre de maneira missense, ou seja, com perda de sentido. E essa parte missense corresponde a mais ou menos 35% de todos os polimorfismos que ocorrem nos exons. Nessa imagem retirada do site GTX Portal, nós temos distribuídas algumas das variantes associadas a fenótipos e doenças relacionadas ao polimorfismo do gene SCN9A. E para exemplificar alguns polimorfismos do gene, foram escolhidas 3 variações para que o estudo seja aprofundado. Vamos conhecer agora uma variante polimórfica comum desse gene. Bom, a variante comum escolhida foi a RS13402180 e se trata de uma SNP, ou seja, a troca de apenas um único nucleotídeo. E nesse caso, nós temos uma variante missense, ou seja, com perda de sentido. Ela pode se tratar de uma transversão, quando a timina for trocada por uma adenina, ou seja, uma base pirimídica for trocada por uma base púrica, ou por uma transição, ou seja, a timina por uma citosina. Nesse caso, nós vamos dar mais ênfase à transição, justamente pelo fenótipo que essa variante causa. Ela se trata de uma variante comum justamente pela ocorrência dela na população em geral, mais ou menos 4,5%, ali na figura nós conseguimos observar isso, e a localização dela se dá no cromossomo 2. Bom, basicamente a variação missense, ou seja, com perda de sentido, corresponde a uma troca de bases nos códons, fazendo com que haja mudança de aminoácido traduzido na proteína. Ou seja, na parte esquerda do slide, nós conseguimos observar que a troca de uma timina por uma citosina no códon faz com que ocorra a troca de uma uracila por uma guanina na sequência de bases codificadas no RNA mensageiro. Isso gera a mudança de um ácido aspartico por um ácido glutâmico na proteína. Logo, se há uma mudança de aminoácido, há uma mudança na proteína, podendo ocasionar mudanças também no fenótipo do indivíduo. Aqui nós conseguimos analisar mais a fundo qual a localização do gene no cromossomo. Nesse caso, seria no braço longo do cromossomo 2. Nessa imagem retirada do site Ensemble, nós temos listados alguns fenótipos associados à variante RS13402180. Nesse caso, nós vamos dar ênfase ao transtorno da dor extrema paroxística, que é uma patologia relacionada a dores crônicas no paciente. E, nesse caso, o alelo relacionado é a citosina. Nesse slide, nós temos listadas a distribuição mundial da variante RS13402180, e com essa imagem a gente consegue observar que, mesmo sendo uma variante comum, considerada comum, no geral ainda há predominância da timina sobre a citosina. E nesse caso, em especial, a população europeia que possui a maior distribuição da variante com citosina, contando com 40%. A primeira variante rara do gene escolhida foi a RS1219-08917. Ela também se trata de uma SNP, ou seja, é a troca de um único nucleotídeo, porém essa variante é uma stop-gain, ou seja, é uma mutação sem sentido. Quando ela se trata de uma guanina por uma adenina, a troca de uma guanina por uma adenina, ela é caracterizada como uma transição, mas também ela pode ser dada por uma transversão, quando há a troca de uma guanina por uma timina. Ela é considerada como rara justamente pela sua ocorrência na população em geral, ou seja, menos de 1%, e nessa imagem também nós conseguimos observar a sua localização no cariótipo, ou seja, no cromossomo 2.
As variantes nonsense, ou seja, stop-gain, elas são caracterizadas pelo corte prematuro da proteína, ou seja, em vez do DNA codificar ATG, ele codifica ATT. Logo, a troca de uma guanina por uma timina faz com que o AC, que codificaria tirosina, codifique o AA, levando a um códon de parada. Com isso, a proteína é cortada antes do que deveria, podendo também levar a mudanças no fenótipo do indivíduo. Nesse slide, nós conseguimos observar com detalhes que o braço longo do cromossomo 2 é o local onde se aloja a variante rara 12.19.089.17. Com essa imagem retirada do site Ensemble, nós observamos que a patologia associada à variante rara é a insensibilidade congênita à dor associada à canulopatia, uma patologia autossômica recessiva, e nesse caso o alelo associado à doença é a timina. Aqui é possível observar que, por se tratar de uma variante rara, 100% da população mundial apresenta nucleotídeo ancestral, que no caso é a guanina. A segunda variante rara escolhida foi a RS20.19.70.521. Ela também se trata de uma SNP, ou seja, a troca de um único nucleotídeo, mas nesse caso é uma variante sinônima. Ela é caracterizada como uma transição, ou seja, a troca de uma guanina para uma adenina, duas bases púricas, e justamente pela sua ocorrência baixa na população, menos de 1%, ela é considerada como rara. E nessa imagem também nós conseguimos observar a sua localização, que no caso é no cromossomo 2. Variações sinônimas são caracterizadas pela ausência de mudança no aminoácido traduzido, ou seja, mesmo tendo ocorrido a troca de guanina pela adenina, o AC vai codificar a tirosina da mesma forma que o AU, logo, não há uma mudança no aminoácido traduzido e a mesma proteína vai ser produzida. Com essa figura retirada do site Ensemble, nós conseguimos observar com detalhes que essa variante rara também vai se alojar no braço longo do cromossomo 2. Por meio dessa figura retirada do site Ensemble, a gente tem um fenótipo associado à variante rara em questão, que no caso vai ser a neuropatia, uma patologia hereditária e sensorial. Nesse caso, o alelo associado à doença é justamente a adenina. Por fim, nesse slide nós temos indicada a distribuição mundial da variante rara RS20.19.70.52 e, novamente, por se tratar de uma variante rara, 100% da população mundial apresenta nucleotídeo ancestral, que nesse caso é a guanina. Meu nome é Lucas Bissa e eu sou responsável pelo artigo científico. O título do artigo é Canais NAV 1.7 são expressos nas vias aéreas inferiores do trato respiratório humano. Aqui são os autores do artigo científico, logo abaixo suas credenciais, e no canto inferior esquerdo é a data de publicação e a revista que foi publicado o artigo. Agora, a introdução. As vias aéreas elas são a primeira linha de contato com o ambiente externo no quesito do trato respiratório. Dentro desse trato respiratório, os canais iônicos são os responsáveis por manter as funções fisiológicas dos pulmões. Dentre esses canais iônicos, os mais importantes são os canais dependentes de voltagem, que são divididos em 9, mas o estudo tem um enfoque maior no 1.7. Tá? Esse canal NAV 1.7 é expresso principalmente em dois tipos de tecido, o tecido do sistema nervoso periférico e o do tecido pulmonar. Já é sabido antes desse estudo que silenciar os canais NAV 1.7 abole o reflexo de tosse do indivíduo. E agora os objetivos do estudo. O objetivo principal do trabalho é analisar a expressão geral do NAV 1.7 nos tecidos humanos para poder direcionar o estudo farmacológico para tratamento de doenças pulmonares. Agora os materiais utilizados no estudo. Foram utilizados dois tipos de materiais, a biópsia e as linhagens celulares e culturas primárias. As biópsias elas são divididas em dois tipos, masculinos e femininos, todas essas saudáveis, e um outro tipo que seria de outros tecidos para poder fazer um grupo de controle do estudo. Agora as linhagens celulares e culturas primárias. Elas são células de fibroblastos pulmonares, tanto de pessoas saudáveis quanto de pessoas com fibrose. Tá? Agora, os métodos utilizados no estudo. Foi utilizado o RT-PCR e o qPCR. Tá? No primeiro método do RT-PCR, foram utilizados 4 pessoas saudáveis, 4 amostras pulmonares saudáveis, e uma com fibrose, uma para controle negativo e uma para controle positivo, que no caso são as células de Jurkat. Tá? Já no primeiro método é possível perceber uma diferença muito grande na expressão dessa proteína nas células saudáveis em comparação com as doentes. Agora, no segundo método, que é a imagem B, que é o qPCR, a gente consegue ver uma diferença de quantidade de expressão dessa proteína nas células saudáveis em comparação com a célula N2 e as células de controle, que são as células de Jurkat.
Logo abaixo são os primers que foram utilizados nesses PCRs. E agora é um outro método de estudo que foi utilizado, que foi a imunocitoquímica. Tá? A primeira análise ela foi utilizada 4 lâminas. A lâmina A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. A minúsculo e B minúsculo são imagens de controle de imunorreações negativas, então você não vai conseguir ver o NAV 1.7. Já nas maiúsculas são de imunorreações positivas. A imagem A é de uma mulher de 44 anos, caucasiana, e a imagem B é uma mulher de 74 anos, também caucasiana, já mostrando a diferença da expressão dessa proteína em relação à idade. Agora, uma outra análise que foi feita, agora já com uma quantidade maior de lâminas, as maiúsculas são as imunorreações positivas e, de novo, as minúsculas são as imunorreações negativas, tá? A A, ela, de novo, é a mesma mulher, 44 anos, caucasiana. A B também, 74 anos, caucasiana. Agora, a C é um homem de 48 anos, também caucasiano, e a 79, e a letra D é a 79 anos, caucasiano, feminino. Agora, as letras E, F, G e H são de pessoas doentes com fibrose pulmonar. Já nessa análise, a gente consegue perceber uma diferença na expressão da proteína, tanto em relação à idade, ao sexo e à presença de doença ou não pulmonar. Agora, os resultados apresentados pelo estudo. Uma grande quantidade de canais NAV 1.7 foi percebida nos fibroblastos cultivados, do tecido humano, né, no caso. E as linhagens celulares dos fibroblastos pulmonares sem doença mostraram níveis muito mais elevados de expressão em comparação às células de Jurkat, as cancerosas, que foi a N2 que eu já mostrei, e as com fibrose, tá bom? Foi observada também uma diferença muito grande entre pulmões doentes e saudáveis, tá? Em relação aos com fibrose e os com não com fibrose. E a PCR padrão detectou um principal amplicon de 1.77 para a NAV 1.7, conforme esperado, de acordo com o design dos primers que foi utilizado. E também detectou um amplicon de aproximadamente 300 ppb, de forma sutil em fibroblastos sem doenças pulmonares. Agora a discussão, que é a soma entre o estudo e o que já existia na literatura. A proteína NAV 1.7 é considerada um alvo molecular para estudo farmacológico focado no tratamento de doenças pulmonares, como já era esperado antes do estudo. E os altos níveis de RNA mensageiro do NAV 1.7 detectados no fibroblastos pulmonares humanos, por meio do RT-PCR e do RT-qPCR, são correlacionados com a expressão da proteína. Então, isso indica que os fibroblastos realizam uma síntese maior dessa proteína em relação a outras células de outros tecidos. E como já era esperado, bloquear o potencial de ação com bloqueadores específicos para a NAV 1.7 podem permitir um tratamento mais específico para doenças respiratórias. Agora, a conclusão gerada pelo artigo é que esse trabalho permite a identificação da expressão dos canais de NAV 1.7, tanto nos alvéolos quanto nos brônquios dos pulmões humanos, e a detecção desses canais nas vias aéreas inferiores indica o potencial dessa proteína para tratamento de doenças pulmonares como a fibrose pulmonar, que foi utilizada para o estudo. Então, é isso. Muito obrigado. Agora a gente vai apresentar o banner. Eu vou falar sobre a estrutura do gene. O nome oficial do gene é Sodium Voltage Gated Channel Alpha Subunit 9. Isso significa que ele pertence a uma família de canal de sódio. Voltage Gated Channel Alpha Subunit 9. Isso significa que ele pertence a uma família de canal de sódio, que faz a subunidade de alfa dos canais de sódio. Mais especificamente a proteína NAV 1.7. A localização dele é o 2q24.3. E a principal função dele é a transmissão de sinais de dor. Então, sobre a regulação e a expressão do gene, o gene SCN9A ele possui 13 transcritos formados a partir do processamento da RNA mensageiro. Dentre esses, 7 transcritos vão codificar a proteína. O gene ele também vai ser regulado por microRNA, que são RNAs não codificantes, que auxiliam nessa regulação da expressão. A expressão do gene nos tecidos vai variar dependendo da quantidade de RNA mensageiro produzido por cada tecido, apresentando grande expressão no cérebro, nos testículos e no nervo tibial. O gene também pode estar relacionado com câncer no rim, no cérebro e no pulmão.
Sobre a expressão em função da proteína, a proteína expressa pelo gene SN9A compõe a subunidade alfa do canal de sódio tipo 9, que é responsável por regular a passagem de sódio entre membranas a favor do gradiente eletroquímico. Essa proteína está localizada, então, na membrana celular da célula, sendo expressa em diferentes tecidos, incluindo placenta, cólon e testículos, que têm a maior expressão. Como a proteína está envolvida em estímulos nervosos relacionados à dor humana, a mutação no gene SN9A, que expressa essa proteína, pode causar diversas doenças relacionadas a ela, como a eritemagia primária, que tem como sintomas a vermelhidão nos dedos, na ponta dos dedos da mão e do pé, a indiferença dor congênita autossômica recessiva, que a má funcionalidade dos canais de sódio inibem os estímulos dolorosos e a sensação de dor no paciente, e transtornos de dor extrema paroxística, que tem como sintomas a dor extrema em determinados locais. Bom, sendo o polimorfismo a ocorrência de alterações genéticas encontradas com uma frequência maior pelo mundo, elas podem estar associadas ou não a alterações clínicas. Essas variantes são consideradas polimórficas quando elas estão presentes em mais de 1% dos cromossomos da população em geral. E caso elas sejam menores que esse parâmetro, elas são consideradas raras. Elas podem estar tanto entre os genes quanto em sequências codificantes, determinando assim se elas vão ocasionar variantes proteicas e fenótipos distintos ou não. Ali no primeiro gráfico que a gente tem ali na parte direita do nosso banner, eu fiz um gráfico que representa bem todos os polimorfismos do gene SCN9A. E ali a gente consegue observar que a maior parte desses polimorfismos, a consequência, ocorre em variantes intrônicas, ou seja, não codificantes de proteína. Ali embaixo a gente tem a primeira variante comum, RS 1340-2180, que no caso é uma SNP, ou seja, é a alteração de apenas um único nucleotídeo, e com isso, tirando as variantes intrônicas, a gente também consegue concluir que a maior parte dos polimorfismos desse gene é do tipo missense, que no caso também ocorre na variante comum. Ela está presente em 4,5% da população, ou seja, é uma variante polimórfica. A consequência é a variante missense, ou seja, a perda de sentido, e ela troca uma timina por uma citosina, ou seja, é classificada também como uma transição. E o seu fenótipo relacionado é o transtorno da dor extrema paroxística. Nessa imagem abaixo, a gente tem relacionada a distribuição genética dessa variante pelo mundo, e a gente consegue observar que mesmo sendo uma variante comum, a gente vai ter a maior parte das pessoas apresentando o alelo original, que no caso é a timina. Ali embaixo a gente agora tem a variante rara, RS 12-19-089-17, que também é uma SNP, ou seja, é a troca de apenas um único nucleotídeo. Como ela é classificada como rara, ela ocorre em menos de 1% da população mundial, e a consequência é stop gain, ou seja, é um corte prematuro da proteína pela troca de um nucleotídeo que vai codificar um códon de parada, como o AA, o GA, entre outros. Nesse caso, é a troca de uma guanina por uma timina, e é classificada como uma transversão, e o fenótipo relacionado a essa variante é a insensibilidade congênita à dor associada à canalopatia, que é uma doença autossômica recessiva. E abaixo a gente tem a distribuição dessa variante pelo mundo, e como uma variante rara, a gente vai ter 100% da população em geral apresentando o alelo original. Agora, em relação ao artigo científico, o artigo do nosso gene, canais NAV 1.7 são expressos no trato das vias aéreas inferiores do trato respiratório humano. O objetivo do artigo científico era estudar a expressão desse gene no tecido pulmonar e verificar a variação da expressão, levando em consideração a idade, o sexo e a presença ou não de uma doença pulmonar, que no caso do estudo foi a fibrose pulmonar. Na imagem abaixo, existem 8 lâminas, sendo a A, B, a C e a D de pessoas saudáveis, variando somente a idade e o sexo. Já a E, a F, a G e a H são pessoas com a doença de fibrose pulmonar, que foi possível concluir a diferença na expressão, levando principalmente em consideração a presença da doença e a variação de idade. Já abaixo da imagem, a gente vai ter as fontes usadas para fazer o nosso banner.